Olá, boa tarde. Aguardando um pouquinho. Estamos aguardando para dar início. Oi, oi. Oi, Amanda. Boa tarde, Carol. Vamos chegando, pessoal. Jazinho convido Carol para participar aqui conosco. Hoje nosso encontro vai ser lindo, né? Dando início aqui às atividades do programa Florescer. Oi, Cleire. Jéssica Rezende. Gente, o pessoal que tá começando agora eu vou dando oi, tá? Agorinha a gente não consegue, porque a gente já tá no meio do assunto. Boa tarde, oi Stephanie. Oi Stefani. Deixa eu ver aqui. Vamos aguardar mais pessoinhas irem entrando. Já preparem os lugares aí, gente, para vocês passarem uma horinha aqui com a gente, pra gente discutir sobre sexualidade e saúde mental. Que é um tema mega hiper importante para a gente discutir, bem aqui no programa Florescer, que é um portal que a gente discute vários assuntos e a gente não poderia deixar passar esse dia, esse janeiro branco, sem poder falar sobre essa temática. Eu vou convidar aqui a psicóloga Carol Freitas, que ela é coordenadora do programa Florescer junto comigo. E, gente, parece que é a primeira live que eu tô fazendo, né? Nossa, tá um nervosismo aqui, mas já vou chamar ela aqui pra ela entrar. Oi, Lívia, Jaque. Oi, oi. Oi, oi, boa tarde. Boa tarde. Ainda bem que você entrou, que eu já tava aqui morrendo de tremer. Hum, morrendo de tremer hoje. Deixa eu arrumar aqui que eu fiquei para baixo. Eu já pus o Perfeito. fone hoje, porque as últimas vezes com fone foi melhor, né? Tá me Ah, ouvindo direitinho? eu ouço perfeitamente. Imagem perfeita. Aqui Que também tá assim tudo. sigamos até o final, né? Que assim seja. Que Agora começam assim as seja. estratégias de marketing que a produção vai mandar aqui no nosso som, mas a gente vai seguindo. É, Boa tarde, Carol. Ah, a gente é mais íntimo, tá, gente? Então vocês não reparam, não. Boa tarde, Carolzinha. boa A tarde, meu gente tá em amor. casa. Ai, Tô. gente, é a primeira vez que eu convido, então foi assim, até eu saber como é que fazia aqui, é sempre uma ansiedade doida. Mas estamos aqui. Estava fazendo a introduçãozinha, acho que você estava acompanhando, né, da importância da gente Tava. falar sobre sexualidade e saúde mental, né? Já estamos Sim. iniciando fevereiro. O mês de janeiro ele é conhecido como o mês da campanha, né, do Janeiro Branco, em conscientização à importância dos cuidados com a saúde emocional, com a saúde mental. E o Florescer não podia ficar de fora, né, aqui para a gente debater esse assunto que a gente recebe diariamente, né? Eu não me Exatamente. apresentei, para caso alguém esteja chegando e não me conheça, eu sou Marcela Assis, eu sou psicólogo clínico e aqui no programa Florescer eu sou coordenador, juntamente com essa belezura que está aqui, que vai fazer essa live comigo, que é... Carolina Freitas, Carol, né? Mais conhecida como Carol. Eu também sou psicóloga, sou sexóloga e coordenadora do programa Florescer. Né? Então, um prazer estar aqui sendo chamada por você, querido coordenador. Sua primeira vez chamando, né? Não, minha Mas é primeira tranquilo, live, né? primeira vez chamando, minhas primeiras vezes são todas contigo. Todas comigo, suas primeiras vezes, é uma honra. Oh, E coisa é muito boa. importante mesmo a gente trazer, né, a questão da saúde mental. Deve ter gente se perguntando por que a gente não fez em janeiro, né? Já que é o mês em janeiro, só que na verdade a conscientização a gente começa em janeiro para que seja o ano inteiro, né?
de janeiro a janeiro, que a gente consiga aí trazer saúde mental, ter saúde mental, que a gente crie repertório, fatores protetivos, que a gente consiga lidar com tudo que está acontecendo conosco hoje, inclusive com a nossa sexualidade, né? Exatamente. E a sexualidade que nos acompanha, né, diariamente, 24 horas por dia, não tem como a gente não abordar sobre essa temática, né, que é tão Sim. importante. E aí, para a gente já começar, pessoal, vocês que estão aí nos acompanhando, eu estou vendo vocês entrando, podem mandar perguntas, tá? Que aí, à medida que a gente for dialogando aqui, a gente vai respondendo também à medida que vocês forem participando, tá? E aí, gente, falar sobre sexualidade, falar sobre e saúde mental, é falar de um aspecto que é muito pouco discutido, né? A gente ficou meio em off no mês de janeiro observando, né, quantas vezes essa temática iria ser discutida, iria ser abordada, né? Abortada é ótimo, a gente já entra em assuntos polêmicos. Que Sim, ela ia sempre. ser... Adoro as psicanalistas olhando os atos falhos. Quando a gente está falando aqui, pessoal, de sexualidade com vocês, a gente sempre gosta de inserir essa temática falando que a sexualidade ela é multifacetada, né? Ela tem múltiplas faces, ela tem múltiplas configurações e que não se resume apenas à orientação afetivo-sexual e muito menos apenas a comportamento sexual, né? Então, quando a gente for falar aqui para vocês sobre sexualidade, a gente está falando desse bem-estar global do indivíduo, né? Dessa energia vital pulsante que compõe e constitui nós enquanto seres humanos. Porque geralmente as pessoas têm o erro de reduzir, né, a sexualidade a sexo e a orientação sexual. Então as pessoas falam, estou com problema de sexualidade. Né? E a gente vai tentar entender que sexualidade que é essa primeiro, né? Porque às vezes as pessoas não conseguem discernir, inclusive para compreenderem a influência que a sexualidade tem na saúde mental e no bem-estar, né? No nosso bem-estar cotidiano. Sim. E essa, Marcelo, você falando aí, desculpa te interromper, mas é porque tá latejando aqui, né? Você traz, a gente já incorporou tanto, né? Que essa é a definição da Organização, né, Mundial de Saúde, a sexualidade de uma maneira ampla e visando ao bem-estar. Não necessariamente ao sexo, ao ato sexual, ao comportamento sexual também, né? Porque temos direitos sexuais, mas é o bem-estar o que a gente vai, né, trazer hoje aqui em termos de saúde, sexualidade e saúde mental, né? Exatamente. E aí um dos aspectos que a gente separou para vocês foi referente a, que inclusive a Jéssica foi dando spoiler aqui, mas que geralmente, né, a gente olha para a saúde mental, vou ler o comentário dela e a gente comenta logo após. Ok. A Jéssica Siqueira, psicóloga, diz, quando fala em saúde mental, o foco é ansiedade e depressão. São importantes sim, mas acaba não focando no ser humano e sim em um possível estado ou diagnóstico. E é exatamente isso que a gente quer romper aqui hoje nessa live. Né? Quando a gente vai falar de sexualidade, geralmente liga-se, né, na disfunção sexual masculina a expectativa de desempenho, a ansiedade de desempenho, a disfunção como sendo reflexo da ansiedade, ou a baixa do desejo, né, tanto em homens quanto em mulheres, é ligada à depressão, né? E às vezes a gente liga, sendo esses dois fatores, os únicos determinantes da nossa saúde mental, né? Porque eu acredito que seja aquele que a gente mais dialoga na sociedade. E aí a gente cai num reducionismo muito grande, né? Uma vez que a sexualidade envolve consentimento, envolve ansiedade, envolve também a baixa, né, a tristeza, a baixa do desejo, envolve inúmeros fatores, os quais devem ser considerados quando a gente está fazendo o acompanhamento nos consultórios, né, fazendo acompanhamento nos diversos lugares, acerca dessa saúde mental, né, desses indivíduos, dessas pessoas,
E às vezes a gente acaba silenciando a sexualidade, né? Sim. Carol, você vai conversar comigo, porque senão eu vou falar aqui a live inteira, Senão você tá? vai ficar falando, né, Marcelo? Você empolgou hoje. Não, Não, você estava aí falando, eu estava pensando, né, até nas nossas conversas, na capacitação que a gente teve no semestre passado, que a gente entrou um pouco mais a fundo na questão das disfunções, né? A questão da ansiedade, ela não é fator determinante, né, de uma saúde mental não saudável, de uma saúde sexual não saudável. Nós temos pessoas que têm uma ansiedade que está além daquela que a gente já trabalha com ela, né? Porque na verdade a gente não trabalha com ansiedade zero, a gente tem um grau de ansiedade que é necessário, inclusive, para a gente se proteger de determinadas situações, né? E são pessoas que vivem a sexualidade sem ter problema. Então, a gente já corta aqui um mito, né? De que exato. ansiedade e atividade sexual, sexo, vivência tem essa ligação direta. E também a gente tomar o cuidado com a depressão. A gente fala muito das pessoas que estão tomando antidepressivo, né? Que tem sim o diagnóstico de depressão, e são pessoas que a gente já imagina, coloca a gente assim, a sociedade, né, de uma maneira geral, que são pessoas que não têm vivência sexual, que o desejo já está eliminado em função disso. E não necessariamente, gente. Né? A gente tem pessoas que têm depressão, estão em estados depressivos diversos, e a sexualidade, a vivência da sexualidade é inclusive um fator protetivo. Né? A pessoa consegue vivenciar, e isso faz com que ela traga mais saúde e consiga combater a depressão. Porque a depressão, todos nós, né? A gente não está imune, a gente pode passar por processos depressivos, processos ansiosos, isso faz parte do ser humano. Então, até para a gente despatologizar, né? Acredito que o Janeiro Branco, a saúde mental, também vem com essa questão de despatologização, até para a gente conseguir acolher e não a gente segregar, né? Porque aí a gente coloca as pessoas em caixinhas, a gente fala muito das caixinhas, né, nas orientações afetivos sexuais, que a gente inclusive está trabalhando em razão de, não sei se o termo agora seria flexibilizar, mas que as vivências, né, não sejam ali estáticas e sim dinâmicas. Então a gente pode trazer isso também para a saúde mental. Né? Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tão bem. E se a gente nós trouxermos para as questões de gênero, eu pensei aqui agora, Marcelo, mulheres são cíclicas. Então, ciclicamente, né, hormônios não são fatores determinantes, preponderantes, mas nosso ciclo também mexe com a nossa saúde mental. Então, a gente começando, né? A gente já abriu um monte de coisa. A gente já trouxe Exato. várias questões para serem pensadas, né? Que sempre é nossa característica, né, do Florescer, não é trazer respostas, e sim perguntas, né? Exato. Questionamentos. E muitas vezes, Carol, isso que você acabou de abordar não é dito, né? Da influência que o ciclo que vocês possuem tem no bem-estar e na saúde emocional de vocês, né? Às Sim. vezes é descaracterizado, inclusive, né? E silenciado Isso. cada vez mais. Então é muito bacana. E você falou outra coisa também que me chamou muita atenção, que é, às vezes, a ansiedade e a depressão, elas podem ser como mecanismos protetores, né, de algum evento ou alguma situação de experiência com a sexualidade, né, com o próprio sexo ou algum comportamento sexual, né. A gente escuta isso muito no consultório, quando as pessoas nos procuram, né, para abordar sobre essa temática ou com algum foco, né, no tratamento de alguma disfunção, a gente ouve como isso está influenciado, né, como isso influencia, né, e é Sim. influenciado por todos esses fatores. E aí uma questão que eu estou vendo que e até depreciado o fato de ser cíclica. Exatamente, Cleire. Sim, é Você outro quer falar um fato para pouquinho? despatologizar, né? Você quer falar um pouquinho mais sobre isso, Carol?
da Porque eu acho mulher que cíclica com saúde mental? isso. Posso falar, claro. Porque o que que acontece? Às vezes a gente é, de alguma forma, patologizada, né, dentro desse ciclo, por ter oscilações de humor, né? Isso é colocado às vezes, inclusive, a questão da mulher histérica, né? Da mulher, isso eu vou usar o termo agora, tá, gente? Quem não está acostumado aqui com a gente às vezes usa termos bem comuns, né? De que a mulher tem que dar, porque ela, né? Ela precisa dar, ela está nervosa porque ela não deu, né? Então, assim, não tem essa relação. E a gente, nós mulheres, também temos de nos responsabilizar, inclusive enquanto saúde mental e saúde sexual, cada uma se conscientizar do seu ciclo. Porque, de uma maneira geral, a gente tem, né, o ciclo de 28 dias, a gente tem as fases, aí a gente tem fases em que, a depender do hormônio, a depender do humor, a gente está mais predisposta, né, a ter uma atividade sexual ou não, mas isso não é uma regra. Porque tem mulheres, por exemplo, que preferem transar quando elas estão menstruadas ou perto de menstruar, enquanto tem mulheres que só depois da menstruação, enquanto tem mulheres que é na ovulação. E muitas mulheres usam o anticoncepcional, faz uso, né, de anticoncepcional. O anticoncepcional é um regulador hormonal. Então, teoricamente, a gente não deveria ter oscilação, né? Mas, teoricamente, aí é o que mostra até pra gente que o determinismo biológico ele não existe. Porque mesmo com o uso de um anticoncepcional, a gente passa por ciclos. Então, eu compreendendo o meu ciclo, se ele é de 28, se é de 30, se é de 32, é mais do que essa quantidade, né, de dias para regular o período ovulatório para que eu não engravide. Né? Vai muito além disso. É como eu lido com o meu corpo, como é que eu lido com o próprio sangue, né? O sangue da menstruação, que é um grande tabu. Inclusive é um dos temas, né, do nosso grupo de estudo, dando spoiler, vai ser um dos temas do nosso grupo de estudo desse semestre, depois a gente vai falar um pouquinho, mas a própria menstruação, né, às vezes a questão do corrimento, cheiro da vagina, aí é da vagina mesmo, não só da vulva, né? Então, os cheiros, se a gente consegue entender nossos cheiros, nossas vontades, nós mulheres a gente consegue se compreender melhor e ter uma saúde mental e sexual melhor. Né? E os homens, enquanto, né, tô sendo muito binarista, mas assim, nesse momento eu acho que é necessário, e os homens, porque na verdade são as pessoas que menstruam e as pessoas que não menstruam, né? Mas aí, como eu disse, enquanto mulheres, eu vou trazer enquanto homens, ter esse conhecimento para não ficar rotulando. Ah, você tá assim porque você tá de TPM. Ah, você tá assim, né? Porque você menstruar, você tá assim porque você tá irritada porque alguma coisa no seu ciclo. Não necessariamente, gente. E, inclusive, não respeitar o próprio ciclo, Sim, né? sim. Que eu acredito que seja um grau de violência muito grande quando tem esse silenciamento e o desrespeito, né? Porque, igual você falando, tem os dias que vocês mulheres têm uma libido mais aflorada. Tem dias Uhum. que não, né? Pensando nesse ciclo. E aí, às Sim. vezes, a própria parceria, né, que está ali se relacionando sexualmente com as pessoas que menstruam, Uhum. não tem esse respeito e esse tato, né, para Exatamente. Não tem lidar com esse, esse esse, aspecto. esse acolhimento, né? E essa compreensão de que assim, a pessoa só não está bem hoje. E tem dia que, independente de orientação afetivo-sexual, identidade de gênero, a gente não está bem. Nada aconteceu e a gente não está bem. Assim, É não a tem um pessoa, fator né? específico, né? Aquele dia e o dia que dá tudo errado. Você acorda bem e dá tudo errado. Também acontece, Uhum. né? Então vai dando tudo errado. E aí? Como é que eu vou lidar com isso? Exato. E, Carol, você falando disso, já lembrei de outro aspecto que eu achei muito massa, assim, ter surgido esse assunto, porque realmente a gente vai trabalhar, né, no grupo de estudo, Uhum. que envolve o silenciamento, né, de expressões do corpo, o silenciamento de Sim. expressões
naturais do próprio organismo, né? No caso da menstruação, né? No caso das ereções não controladas, né? Que os Uhum, homens têm, que isso também sim. influencia na saúde mental, né? Dos homens. E influencia de que forma? Às vezes, esse homem que tem, né? Nossa sociedade falocêntrica, coloca essa ereção como sendo a única responsável pela performance, né, do homem. Então, o homem que tem uma ereção potente, ele é potente. Assim como a mulher desejosa é esculhambada, né? Assim, ela não é respeitada. Então, a gente tem que atentar, nós, tanto profissionais da saúde, quanto pessoas, né, no nosso cotidiano, a ver o quanto esses silenciamentos provocam um adoecimento psíquico nas pessoas, né? Uhum, Óbvio que a gente não está falando aqui de extremismos, né? Que, assim, nunca fomos extremistas aqui no programa Florescer. Mas sim. é um aspecto que é constituinte da subjetividade, né? Das nossas subjetividades, enquanto pessoas com vagina, com vulva e pessoas com pênis, né? E também nas masculinidades e feminilidades e as Uhum, diversas nuances que o próprio ser humano tem, né? Então, acho que é muito importante, inclusive, ressaltar que um dos fatores que influenciam na nossa saúde mental, no nosso sentido de bem-estar, é a nossa educação. Porque sim. enquanto você falava, Carol, e das mulheres, né, das meninas que menstruam, eu fico imaginando o quanto esse fator não é um determinante do adoecimento de mulheres adolescentes, né, ou de pessoas com Uhum, vagina adolescentes, né? Porque às vezes isso não é dito. sim. Às vezes isso não é dito no sentido que eu falo, é na preparação para a espera da menstruação, Sim, né? muitas meninas, elas não sabem que elas vão menstruar. Elas assustam com sangue, porque elas acham que se machucaram. Isso não foi dito para elas porque não pode conversar sobre sexualidade. E a gente conversar sobre menstruação, por exemplo, que a gente caiu nesse tema, né? É conversar sobre sexualidade, porque a gente vai educar as crianças quando a gente fala, né, em educação para sexualidade infantil, não é ensinar a criança a fazer sexo. É ensinar a criança que ela tem um corpo, que esse corpo tem um funcionamento, que esse corpo precisa ser respeitado, que ela precisa respeitar o corpo do outro, que ela precisa autorizar que a outra pessoa acesse ao corpo dela. Que o corpo Então, do outro isso, é diferente do meu e que tem exatamente. reações Mesmo sendo diferentes. um outro corpo também que tenha, né, uma vulva, é um corpo diferente do meu. Uhum. Então, se eu não sei se vai menstruar ou não, e isso assim, né, eu vou trazer um pouco de mim, porque muita gente me critica, por exemplo, porque minha filha sabe quando eu estou menstruada ou não. Porque ela tem acesso ao absorvente na casa. Quem é mãe sabe, às vezes você está num banheiro, lá não tem absorvente, aí você grita a criança e pede para ela pegar o absorvente. Eu peço para a criança pegar o absorvente, eu não peço para a criança pegar outra coisa. Então, ela já tem o contato de que isso vai acontecer com o corpo dela e que é natural. Se eu escondo absorvente. Quando eu não estou bem, eu escondo. Essa criança não sabe que existe esse sangramento. Quando acontecer com ela, como é que vai ser? Onde é que entra a crítica, né? Como se eu estivesse expondo a minha filha, por exemplo, a uma atividade sexual. Não, gente, é menstruação. Aí que vem aquilo que a gente estava conversando, a diferenciação de sexo e de sexualidade, né? Que é atravessado pelo corpo. Não tem como. Então a gente precisa conversar com nossas filhas, né? Quando eu menstruei, eu lembro, eu tinha 10 anos de idade, gente. Menstruei aos 10 anos de idade. Por isso que eu estou entrando na menopausa agora, né? Quem começa cedo acaba cedo. Então, o que que acontece? A primeira pessoa que eu esperei para contar foi meu pai. Não foi minha mãe. Teoricamente, eu tinha que, né, contar para minha mãe. Eu só tenho irmã, né? Irmãs, né? Não, eu contei foi pro meu pai. E aí a gente entra em outro aspecto que influencia, né? Que é a questão do machismo que coloca que os homens não devem discutir sobre isso,
né? E Sim, que, sim. assim, eu fico imaginando a cena, sabe? Porque a menina menstrua, vai direto ao pai, né? Uhum. E aí, e o pai? Às vezes não tem a preparação para acolher. E aí eu acho assim, eu tô adorando, assim, eu fico empolgado. Porque esse processo de educar também tem que ocorrer com os meninos, né? Ou com pessoas que possuem Sim, pênis. Enfim, é uma educação social que não é dita. Tanto é que eu lembro na faculdade, ou às vezes na escola, que as meninas colocavam a blusa de frio, tipo, na cintura. Eu lembro até hoje sim. da primeira vez que uma amiga minha pediu para eu ver se estava sujo. Tava Ela falou sujo. assim, Marcelo, eu sentei ali, sério para mim está sujo alguma coisa? Aí eu fui olhei, aí entra aquela questão, né? Tipo, tu tá olhando assim, não, tá normal, tá limpo. Aí depois que a gente vai entender, então isso é algo que tem que ser discutido, porque engloba todos os silenciamentos que influenciam na nossa saúde mental. Sim. E se a gente pensar, você estava aí falando, a gente falando da menina, né? Vou trazer o menino tem ereção desde bebê. E essa ereção é um funcionamento deste corpo. Este Exato. bebê não vai ser macho alfa comedor porque ele teve uma ereção, pessoal. Ou porque ele é sacudo, né? Uhum. É um termo que muito se usa, né? Não, meu filho é sacuda, do saco roxo, ele vai comer um monte de mulheres. A gente começa dali a interferir não só na saúde sexual, mas na saúde mental. Porque essa criança, aí o menino pode, né, ficar pegando lá no pintinho dele e tal, porque isso é bacana. Aí a gente tem os homens adultos que não tiram a mão do saco, do pau, né, na rua onde tá, e a gente tem que achar isso normal. Ai de mim se eu arrumar meu peito e meu sutiã na rua, né? Mas Ou ele arrumar calcinha. pode. Ou arrumar calcinha, né? Então a gente começa a estabelecer aqui autorizações que vão levar às desigualdades. E isso é ruim tanto para a mulher quanto para o homem. Porque os homens também sofrem. Imagina, você está, sei lá, com 7, 9 anos, você tem uma ereção, porque é o funcionamento do corpo. Aí o adulto, geralmente pai, tio, geralmente outro homem, muitas mulheres também, né, já começa a falar, aí chega na adolescência, ele não consegue ter ereção quando ele, né, quer. Aí Exato. instalou um grande problema de saúde mental e sexual que a gente tem hoje. O alto índice de consumo de Viagra e seus derivados. Inclusive Os em meninos não têm. adolescentes, né? Sim, adolescente, eles não têm necessidade real de uso, né? Questões orgânicas da sexualidade, que realmente é uma boa medicação, mas eles usam enquanto que fator de proteção por uma possível, um possível não bom desempenho que ele venha a ter. Olha o no, né? Até a frase ficou comprida, ficou difícil de respirar. Mas Perdi a vírgula, ficou difícil de respirar. e é exatamente isso. Previne aquilo que você não sabe que vai ter, porque você não sabe que existe. Às vezes, ou até Sim. sabe que existe e já com medo de saber que existe, já faz uso do medicamento. E aí você Sim. falando, também fui ver, né, ao longo da minha vida, quando foi dito sobre ereção para mim. Não foi dito. É silenciado também. Sim. Né? Então a gente vê, nós meninos, né, nós vemos algo diferente no nosso corpo crescendo, né? Aí vem a Uhum. questão da puberdade, que aí entram os inúmeros fatores que influenciam nesse desenvolvimento corporal, mas a gente às vezes não tem uma boa relação, né, com a nossa genitália, a gente não tem uma boa relação com o nosso corpo, e aí a gente Uhum. desconsidera os fatores corporais como sendo parte que contempla a sexualidade, coloca apenas como fator biológico. É isso. Né? O corpo faz parte da sexualidade, assim como o bem-estar, assim como o consentimento, o prazer, o desejo, a vontade, a fantasia, entre inúmeros fatores. Então, Uhum. quando a gente fala desses dois aspectos, aqui já quero live para a gente falar só sobre isso. Quando a gente fala desses dois aspectos que são preponderantes, assim, nesse processo de... Gente, eu acabei de falar a palavra.
Do adolescente? Puberdade. Ah, puberdade. Eu tô com puerpério na cabeça. Adolescente. Não, Com puerpério é puber... outro. é outra coisa. Puberdade. Com a puberdade, então são aspectos que influenciam na vida adulta. E aí, quando a gente chega na vida adulta, que a gente recebe essas pessoas que chegam nos consultórios, né, que vão dialogar com outras pessoas, que não sabem, que não se informam sobre a sexualidade, e aí isso influencia na forma como Sim, elas se constituem enquanto pessoas, sim, né? Nós exatamente. psicólogos, assim, tem outros psicólogos aqui assistindo, geralmente a gente trabalha muito tempo uma temática para depois chegar na sexualidade. E aí a gente vai ver onde está a resistência, né? A resistência está no psicólogo ou na Exatamente. psicóloga que não sabe trabalhar a sexualidade, ou será que a resistência está na relação, né? Porque é um assunto que contempla Sim, todas as pessoas. sim. Tem as pessoas que preferem fazer uso, né, desse desejo, colocar em prática esse Uhum, desejo. Tem as pessoas que preferem não colocar em prática, às vezes não sentem o desejo, né? sim, Então a gente está falando de todas, todes e todos, né? Então a gente não está falando só daquela pessoa que se comporta sexualmente com outras pessoas. E aí nós, enquanto profissionais, a gente tem que ficar com um olhar muito atento, porque às vezes a sexualidade pode ser um fator, inclusive, adoecedor, né? Quando a pessoa, uhum, inclusive, não sabe o mínimo sobre a sexualidade, ou não sabe o mínimo sobre o sim. comportamento sexual. E aí é onde a gente entra de novo naquele polo, né? Ou é sexo ou é orientação afetivo-sexual. Exatamente. Aí as Às pessoas vezes, ficam até mais vulneráveis, né? Vulneráveis em termos de vivências mesmo, né? Então, dificulta as relações. Então, a gente volta para esse ponto. Geralmente, né? A gente roda e cai nesse ponto. E eu achei fantástico o seu ato falho, né? Eu acho que nada acontece por acaso, porque você falou de puerpério com puberdade. Eu não sei se você sabe, se, né, as pessoas que estão aqui conosco, se elas sabem que a gente está na semana de prevenção à gravidez na adolescência. A primeira semana de fevereiro é a semana de prevenção, justamente para que a gente possa trabalhar com a saúde sexual e a saúde mental das adolescentes e dos adolescentes. Lembrando que adolescente menino também engravida, né? Se a gente pensando não no corpo, mas na paternidade, né? E é outro fator que a gente tem que pensar enquanto saúde mental. Porque uma mulher que já passou por um puerpério, ela sabe o que é um puerpério, né? Mesmo a gente tendo todo o acolhimento, a rede de apoio, a gente passa por um puerpério. Como será que não é um puerpério de uma adolescente, de uma pré-púber que está ali, que ela engravidou e que o corpo dela ela não sabe nem muitas vezes o que está acontecendo? E muitas vezes são, né, meninas que foram ofendidas sexualmente. Então, se a gente não fala sobre a vulnerabilidade em cima de vulnerabilidade, a gente não traz conhecimento, a gente não traz autonomia para as pessoas não têm como realmente consentir. Aí não é um consentimento válido. E se não existe um consentimento válido, uma responsabilização pela minha vida, pelo meu corpo, pelas minhas vivências, não tem saúde mental que sobreviva. Aí não vai ser o sexo que vai resolver, exato. né? Sexo é bom quando ele é bom, quando ele é saudável, quando ele traz, né, boas memórias, boas lembranças. Fora isso, ele infelizmente pode trazer coisas ruins, né? Sentimentos ruins, sensações ruins. E aí a gente começa com as dificuldades sexuais, com as disfunções, problemas de relacionamento, em função disso, né? E não em função de não do sexo em si, Uhum. né? Porque a gente não tem que falar do sexo em si. A gente tem que falar do comportamento, do consentimento, de desejo, né? Tudo que você trouxe de fantasia, de pensamento. Quem sou eu? O que me excita? O que me atrai? O que me traz sanidade mental? Até para eu saber a hora que eu perdi o eixo, né? Porque todo mundo perde o eixo.
E se a pessoa que nunca perdeu o eixo, ela está com um problema, porque ela está muito rígida, ela precisa perder um pouco o eixo. Né? Então a gente tem que ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, né? Para quê? Para que a gente consiga viver. Exato. E o novo nos tira do eixo, né? Sim, o novo nos tira do eixo. Enquanto você foi falando, Carol, eu fui lembrando de inúmeros fatores que influenciam na saúde mental e nessa deseducação que acontece desde a infância, né? Por exemplo, a expectativa do orgasmo. Quando a gente conversa com a pessoa do lado, fala assim, nossa, como é que é seu orgasmo? Ai, meu orgasmo, a gente brinca, né? Ai, eu fui lá na lua e voltei. Aí você, eu não senti nada disso, e agora? Meu orgasmo não é bom. E aí eu vou ficar com isso na minha cabeça. Eu vou ficar com isso na minha cabeça, meu coração, aí meu corpo escuta, e aí a gente pensa o ser humano como um todo, né? Aí vai da cabeça, que fica ali martelando, o coração que fica angustiado, e o corpo reage. E aí essa pessoa não vai ter a flexibilidade, né, que você está acabando de falar, para se descobrir enquanto uma pessoa que possui um orgasmo único. Uhum. Né? Outro aspecto que também veio, que a gente estava conversando mais cedo, sobre a questão da depilação. A gente Sim. não fala da depilação como sendo um fator da sexualidade e um fator que influencia na saúde mental das pessoas. Vocês já pararam para pensar sobre isso? O quanto aquelas mulheres que não depilam são criticadas ou são ofendidas? O quanto os homens que depilam são criticados e são ofendidos? O quanto isso influencia na forma como as pessoas se relacionam com outras pessoas também? Eu sei se eu quero o meu corpo mais cabeludo ou menos cabeludo. O outro gosta do meu corpo cabeludo ou não gosta? Ah, ele não gosta, mas eu gosto. E aí, o que a gente faz? Ah, ele gosta e eu não gosto. E aí, ou ela, né? E aí, o que a gente Uhum. faz? Então, é um aspecto também, assim como orgasmo, assim como menstruação, assim como ereção, que não é dito. E eu tô Não, não é adorando nossa conversado. live, porque para variar a gente sempre fala, Sim. né? Coisas que não são ditas. Então vamos olhar, pessoal, assim, porque às vezes há uma cobrança excessiva em cima da depilação, né? Uhum. Como sendo um fator estético, não como sendo um fator da sexualidade. Mas só que aí, quando, né, tem-se um comportamento sexual ou um envolvimento sexual, as pessoas acabam, de certa forma, criticando, né, essa questão dos pelos. E isso Sim. reflete no modo como nós nos comportamos, inclusive, com as nossas próximas relações, né? E aí a gente pensa que nós temos parcerias fixas e tem pessoas que não têm parcerias fixas, né? Ou tem mais de uma parceria. E se nós formos adequar a nossa sexualidade a cada pessoa, é uma desconfiguração muito grande da nossa própria Sim. subjetividade, Sim. enquanto É pessoa que tem uma diferente de sexualidade. você, em algum momento, fazer para agradar aquela pessoa, né? Que, assim, não é uma coisa ruim, gente, você querer agradar a outra pessoa, desde que você também seja agradado ou agradada, né? Mas a questão entra, se eu for mudar a medida com a qual a pessoa me relaciono, eu vou viver do jeito que aquela pessoa gosta, eu me perco. Aí não é a questão do perder o eixo da maleabilidade que a gente estava falando, é a questão da pessoa perder a sua identidade e com isso perde-se a saúde mental. Porque eu vou criar uma dependência em relação a essa pessoa. Eu me moldo a esta pessoa. E Exato. aí? Se essa pessoa sai, como é que eu fico? Isso também a gente pode pensar em saúde mental, né? Aí que entram os amores patológicos, as codependências, mulheres que amam demais, né? Então, isso tudo é onde está. Então, eu tenho que saber quem eu sou. E isso, gente, assim, não é assim, ah, pronto, eu fiz terapia, agora eu sei quem eu sou, ou não, não preciso de terapia porque eu sei quem eu sou. Quem eu sou hoje não é a mesma pessoa que eu sou amanhã, que eu serei E amanhã, nem que que eu fui será, né? ontem. Né? Porque a identidade não é algo que a gente cria, né? Não. Minha identidade está ali resolvida até meus 7 anos de idade, né? Que é onde entra a questão de valores e morais no desenvolvimento psicossexual nosso. 7 anos de idade é um marco.
Mas não para ali. À medida do que eu vou crescendo, que eu vou vivenciando, que eu vou passando pelos ciclos da vida, pelos meus ciclos, né? Se a gente pensar nos homens, né, que não são cíclicos, eles também têm ciclos. Ciclos de vida, ciclos profissionais, ciclos de relacionamento, né? Ciclos sexuais, afetivos sexuais. Então tem. A gente, como a gente está em movimento, né? A gente tem ciclos. Não necessariamente círculos fechados, né? Mas ciclos que se abrem e se fecham igual as gestaltes, né? Sim. Adoro, adoro. Então, me perdi, né? Abri Não, gestalt, fechei gestalt e me perdi. Né? e é Mas é ótimo, por porque eu acho. aí, que aí a gente tem que saber quem a gente é. Aí sim, eu vou saber agradar alguém, eu vou saber ser agradada. E a Jéssica Né? concordou aqui com você, Carol. Falou que é bem por aí mesmo, Carol. Oh. E aproveita essa deixa. Eu não sei onde vocês estão, se vocês estão assistindo essa live agora ao vivo ou se vão assistir quando elas ficarem salvas, quando ela ficar salva aqui no IGTV. Mas duas perguntinhas que eu quero que vocês anotem, que eu adoro essas coisas, né? Mas anota aí, gente. Se vocês tiverem com papel, anota. Se não tiver, anota aqui nos comentários, depois vocês copiam. Mas é como eu tenho experienciado a minha sexualidade e como a minha sexualidade influencia no meu estado emocional. Ó, a Jéssica tá ao vivo. Eu tô ao vivo. Anota aí, Jéssica. Eu já até esqueci a pergunta. Como eu experiencio a minha sexualidade e como a minha sexualidade influencia na minha saúde emocional e mental. Que eu acho que essas são duas perguntas, assim, para vocês que estão aí, e que a gente tem que fazer isso toda vez que a gente sentir que tem alguma coisa errada, que tem alguma coisa pegando. Porque a gente passa, né, por cima, a gente não tem isso como sendo uma prioridade, e a gente pôde ver ao longo do ano de 2020, chegando em 2021, o quanto esse aspecto influenciou no nosso estado de bem-estar, né? E sempre silenciado. Então, é esse silenciamento que vocês aí que estão assistindo, que nós não temos que fazer. Então, por isso que eu fiz essas duas perguntinhas, que é para vocês sempre se perguntarem, porque não é só hoje, durante essa live, ou não é só janeiro que a gente tem que ver como a nossa sexualidade influencia, né, e reflete na nossa saúde emocional. Sim. Então, é um aspecto muito importante. E você foi falando aí, Marcelo, a gente tem que pensar nisso tudo. Eu fui lembrando um pouquinho aqui, lá atrás do início da live, né? Vou trazer um outro assunto que ficou lá e eu lembrei dele agora de novo, que a gente estava falando questão de desempenho, de ereção, né? E a gente falando em saúde mental, ideação suicida, né? A gente precisa também falar sobre os suicídios, as tentativas e as concretizações, né? Em que a gente tem um número alto que não é falado sobre ele, mas um dos maiores números de taxa, né? Taxa de suicídio que a gente tem são de homens idosos por conta da sexualidade. Eles começam a perder ereção, ao invés de solucionar essa perda, porque pode ser uma questão física mesmo, né? A gente envelhece, então a gente não vai ter, os homens não terão, as pessoas com pênis não terão, né, a ereção que sempre tiveram aos 20, 30, mas tem outras formas de vivenciar a sexualidade. Né? Não é só com o pênis ereto que se vivencia a sexualidade e o prazer sexual. E esses homens têm se matado. Tem se matado diretamente e indiretamente. Porque Sim. eu lembrei da questão do câncer de próstata, né? Que quando os homens evitam o tratamento, né? Ou realizar a prostatectomia radical, né? Que é a retirada da próstata toda, com receio de isso influenciar na ereção. E aí é muito interessante como tudo faz o link. A gente começa lá na criança que está descobrindo a ereção, né? Que não sabe, que não é dito, e que tem uma pressão muito grande para essa ereção se manter, né? Chega ali nos adolescentes, que é quando a ereção se torna
objeto de discussão, né, objeto de diálogo e de troca, inclusive, quando os meninos ali nos clubes e nos banheiros trocam as ereções, né, para saber qual é a mais potente, né, aquela cena que assim fica famosa em filmes e tudo mais, que é dos meninos segurando toalha com o pênis, né, para saber qual consegue segurar mais tempo. Aí chega na vida adulta em que começa a ter os pequenos, as pequenas disfunções eréteis, né, talvez, ou talvez na adolescência, e aí chega na vida idosa, em que essa pessoa tem por completa a falta da ereção, e aí se desconsidera enquanto pessoa. Exatamente. Porque ao longo da vida, essa ereção foi o único marcador que trouxe potência existencial para ele enquanto homem. Né, enquanto a masculinidade estava ali, né? Exatamente. A masculinidade estava nessa ereção. E se a gente não trabalha isso, ele perde a identidade dele, né? Então, precisa ser trabalhado, e isso tem que ser trabalhado de antes. Porque às vezes é muito mais difícil a gente trabalhar num homem de 80 anos, que ele, claro, tem toda uma vivência, tem um monte, né, de resistência. É mais difícil do que a gente começar pela educação. Eu atendo alguns homens ali na faixa de 55, vamos colocar 55, 65 anos, que chegam para mim porque eles estão com dificuldade de ereção. Aí terapia vai, terapia vem, terapia volta. Eu falo assim, então, você não tem, né? Essa queixa que você me trouxe, ela não existe. A gente chegou a essa conclusão, certo? Não errado porque eu não tenho ereção como eu tinha aos 20 anos. Eu falo, então, você não tem problema de ereção. Você só não tem mais 20 anos. O problema está em outro lugar. O seu problema é que você não tem mais 20 anos. Mas ainda bem que você não tem mais 20 anos. Porque você pode, né, viver dos 20 aos 60 e ter outras experiências. Então, é essa expectativa que é gerada, né? Esse masculino, que aí a gente tem um alto índice de suicídio, a gente não pode falar sobre, porque homem não pode ser vulnerável. Uhum. Se todos nós somos, por que não? Exatamente. Né? Então passa muito por aí. Inclusive, assumir a vulnerabilidade contribui para a nossa, talvez, dependendo do caso, para a nossa saúde, né? Sim. Porque quanto mais a gente invisibiliza, quanto mais a gente mascara a nossa própria fragilidade, isso se torna também um aspecto adoecedor. Uhum. E quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de afetos também. A gente está falando de sentimento, de sensações, de percepções, de inúmeros aspectos, né? Então, se a gente volta, né, lá no início da vida, lá naquele determinismo chucro de relacionar sexualidade, aí tem um funil, gente, imagina um funil comigo. Pênis, vulva, vagina. A gente perde todas essas nuances, esse espectro e esse aspecto enorme que existe em torno da sexualidade. Sim. Então, e você sabe que eu sonho com um dia que a gente vai falar, né? Vulva, vagina, pênis e saco. Mania de deixar o saco de fora. E o cu também, gente. E o cu também, mas o cu é democrático, o cu é de todo mundo. Né? Mas faz parte também dos órgãos genitais, de acordo com os estudos, né? Porque tem gente que não considera o cu. Inclusive, a gente não falou de cu, gente. Não, hoje a gente não falou de cu, a gente estava tão educado. Mas não tem jeito, antes de ir embora, o cu aparece, né, Marcelo? Inclusive, a pressão para dar o cu é um fator que influencia na saúde mental e emocional das pessoas. Sim. Tanto sim. de pessoa, enfim, o cu não, às vezes o cu não tem gênero, né? O cu é o cu. Então, de inúmeras pessoas, né, quando essa pressão é feita, né, tanto por parcerias quanto pela sociedade, que aí tem aquela pergunta assim, mas você nunca deu cu? Uai, não, e aí, qual que é o problema? Assim, uai, mas tem que dar. Nossa, seu marido nunca pediu. Ou ao contrário, né? Nossa, você leva dedada. Dedada, gente, assim, a gente tá falando... é bem comum, a gente fala essa linguagem bem popular. Uhum. Mas, né, não foi ano insertivo com o dedo. Né? Ano insertivo, aí ninguém vai saber. É dedada mesmo, gente.
Mas só que você leva a dedada da sua namorada, ou da sua esposa, ou do seu marido, enfim, de qualquer pessoa. Ixi, você leva a dedada. Aí a pessoa fica com isso. Nossa, eu levei dedada. E aí eu não sou mais uma pessoa porque eu levei uma dedada. Olha o quanto isso influencia no Sim. nosso bem-estar. E a Sim. gente não percebe. E eu vou me atrever a entrar num lugar que não é meu lugar de fala, mas pode ser um lugar de onde eu falo, né? Que são nos relacionamentos homoafetivos. Nós temos, né, homens que se relacionam com outros homens e que não gostam da prática anal. Ou são os que gostam de receber, né? De serem penetrados e não de penetrar. E isso os coloca em outra situação de vulnerabilidade, porque aí vem as classificações, Uhum. classificações dentro de classificações, que são outras vulnerabilidades no mundo LGBTQIA+, né? Em que os índices também de sofrimento mental são muito mais altos por isso, gente. Pelas vulnerabilidades, pelo lugar em que a sociedade coloca essas pessoas nesse não acolhimento. Né? E o cu passa por isso. Exato, Não é porque eu sou gay que eu vou dar o cu. exato. E não é porque eu Gente, dei o cu existe que eu sou tanta gay. coisa para fazer na cama ou fora da cama, né? Que a gente não precisa se apegar. É muito apego à prática sexual específica e perde-se toda a vivência. E a sexualidade está em toda a vivência. A regulação da saúde emocional está em toda a vivência. Não adianta eu ter um sexo maravilhoso por conta de intensidade, por conta de, né, assim, às vezes até medo, e eu estar num relacionamento mega abusivo. A gente transa super bem, mas ele tem todos os meus documentos guardados, ele não me dá dinheiro, eu passo fome, eu não posso conversar com minha amiga. Então a gente precisa regular todas essas emoções. E acho que hoje a gente trouxe exemplos de todas as formas, né? Sim. E, Acho que passamos por quase tudo, não diria por tudo, mas é o que a gente foi lembrando, né? Porque passa por tudo isso. Passa pelo corpo, passa pelas relações. exato, e não teria como a gente fazer uma síntese, né, numa live, quando a gente estava preparando, né, estudando para vir para cá. A gente foi ver quais assuntos a gente vai debater, porque assim, envolve muita coisa, são muitos aspectos. E Uhum. aí, assim, são cursos e cursos, a gente aprende durante 24 horas por dia, né? Mas só que a gente quis trazer realmente para vocês esses aspectos que foram surgindo aqui dessas conversas mega Uhum. espontâneas que a gente foi Sim. tendo. É, eu não sei muito bem, mas só que aqui tá a gente começou 2 horas, tá 2h53. É isso que eu ia te lembrar. Você que em abril é você quem controla o tempo. Pois é. Aí, assim, antes da gente ir para os encerramentos, né? De agradecer, aliás, não, agradecer depois. Vamos então, Carol, né? Porque tinham muitas pessoas participando aqui, a Thaís, a Daiane, a Carol, a Débora. E aí eu acabei não lendo, né? Que eu fui intertendo aqui junto com o assunto. Mas a gente também queria falar que com essa live, né, nós damos abertura às atividades do programa Florescer, que esse ano, esse semestre, né, porque a gente faz tanto o primeiro semestre quanto o segundo. Esse semestre a gente tem grupos de estudos, temos cursos e também um novo formato de um evento que vocês já conhecem. Então, vou começar. Eu falo dos grupos de estudo, você fala desse evento? Como é que. Tá, a gente vai Então, intercalando, tá? nós vamos ter, pessoal, 4 grupos de estudo esse semestre. Aliás, 3 grupos de estudo e um 3. grupo de leitura, tá? Um grupo de estudo vai ser o que eu e Carol já coordenamos já há alguns anos, que é o grupo de estudos em expressões culturais da sexualidade humana, que a Décima gente vai primeira ver turma. 11ª, com temas, como vocês já sabem, que vocês já participaram, com temas mega bacanas, assim, a gente não vai dar spoiler, mas a gente já abordou um tema aqui hoje, né? Uhum. Vamos deixar aqui.
O outro vai ser coordenado pela Ana Paula e pela psicóloga Cleire, que são psicólogas da equipe do programa Florescer, que vai ser um grupo de estudo sobre o feminino e a psicanálise. E também teremos o terceiro grupo de estudos, que vai ser coordenado pela Jéssica Rezende e pela Jéssica Siqueira, que também compõem a equipe do programa Florescer. E aí vai ser um grupo de estudos sobre amor, sobre as diversas nuances que o amor também traz. É um grupo que já fez muito sucesso e que o pessoal pediu para a gente retornar, para elas retornarem, e agora elas vão retornar. E aí a gente vai ter o grupo de leitura, tá? Porque a gente escutou no semestre passado muitas pessoas falando para a gente estudar um queridinho nosso, né? Que geralmente a gente não estuda, que é o Foucault. Então a gente vai ter o nosso primeiro grupo de leitura com Florescer, que é sobre com a história da sexualidade, volume 1 do Foucault. Que aí a gente também vai passar mais essas informações para vocês. E, Carol? E eu ia falar, antes de você falar do Foucault, que quem já fez, né, o grupo de estudo de amor com a Jéssica antes, esse vai estar atualizado. E como vai estar atualizado, eu também quero fazer. Você também? Uhum. E, então, você falou dos 3 grupos, do grupo de leitura, tá na tela com Florescer. Né? O ano passado a gente teve Cine Debate, teve grupo de estudos e filmes e séries, né, em sexualidade e gênero. Então a gente juntou os 2 formatos, a gente fez um novo formato que vai chamar Na Tela com Florescer. Tá? Que a gente vai trazer a ideia, né, de gênero e sexualidade em filmes e séries, que a gente também depois vai disponibilizar as informações. Não vai acontecer, gente, tudo junto ao mesmo tempo, é durante o semestre, em horários intercalados, então quem está acostumado, né, a nossas terças com Florescer, dá para participar de várias atividades. Tá? Tem também a capacitação, né? A gente tem a capacitação aí, a gente tem a primeira turma, que é a equipe do programa Florescer, e a gente tem a possibilidade de trazer a segunda turma para começar, né, a capacitação, a supervisão. E eu e a Jéssica Siqueira vamos abrir também uma supervisão em grupo, um novo formato, que a gente, a hora que terminar de, né, organizar, a gente também disponibiliza para vocês. Tá? O semestre passado teve o curso de infidelidade, né? Eu e Jéssica. Este semestre teremos Marcelo Assis, nosso mestre coordenador, com a nossa querida advogada, estudante de psicologia, doutora Débora Camargo. Qual é o tema, Marcelo? Exato, nós vamos abordar sobre a construção dos direitos LGBTs também, sobre a diversidade LGBT e a garantia de direitos, tá? Então vai ser bem bacana. Eu já vou, Curso, né? eu É já uma vou falar. imersão, né? Vai É uma ser um imersão, sábado o dia gente. inteiro Exato, a e gente ama, super né? atualizado, tá? Então você já anota aí na agenda. Você ia falar isso? Você quer falar a Era data? para. Não, pode falar. A gente Porque tem que vai falar ser dia. rápido porque já está Né? acabando. Rápido, então vai ser dia 10 de abril esse curso. As outras datas a gente vai começar a colocar para vocês aqui no Instagram, tá? Tem o grupo também do Florescer no WhatsApp, que a gente em algum momento vai conseguir transferir para o Telegram, né? Porque parece que Chique. lá é melhor, né? A gente tem mais recursos, isso aí, nossa assessoria vai nos ajudar, né? Exato. Nossa assessoria de mídias vai nos E, ajudar. e também convidar vocês para estarem sempre aqui no nosso Instagram, compartilhando e se inteirando em todas as atividades que nós estamos realizando, que nós vamos realizar. Também conteúdos que nós vamos disponibilizar tanto no nosso site, que é www.programaflorescer.com.br, e aqui no nosso Programa Florescer, tá? Isso. Então, Carol, muitíssimo obrigado. Acho que já deu 14h50, então vai parar em algum momento, mas muitíssimo obrigado. Obrigada a todos. Você quer despedir, Carolzita? Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Marcelo. E qualquer dúvida, vocês podem chamar. Vocês sabem como me encontrar no direct, WhatsApp, onde vocês quiserem. Eu estou à disposição, tá bom? Beijos. Beijão, gente, e até breve. Até. Eu aperto no X?
Aquele. Sim. Tchau. Tchau.